Já estava gravado, tá? Tá. Então, com a autorização de todos os presentes, tanto de forma presencial como por meios telemáticos, o ato passa a ser gravado nesse momento. Eu gostaria inicialmente aqui, para compor a mesa dessa audiência pública, de chamar algumas autoridades. Eu vou, assim, a audiência pública tem uma certa formalidade, mas eu vou chamar você só pelo primeiro nome, tá? Porque a gente já trabalha junto há tanto tempo que não preciso fazer, assim, dizer cargos, nomes completos e tal. Lucélia, por favor. Juliana, por favor. Regina. Olha que maravilha. Uma mesa composta basicamente por mulheres e eu que sou o único intrometido. Eu vou fazer rapidamente aqui minha audiodescrição, considerando que o ato vai ser transmitido pelo YouTube. Eu sou um homem branco de 40 anos, cabelos escuros, olhos claros, não tenho barba, uso um terno azul escuro, uma camisa azul clara e uma gravata bordô. E atrás de mim tem uma inscrição com o nome do Ministério Público do Trabalho e o nome da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, que é o Estado de Santa Catarina. Bom, gente, eu formalmente, então, começar aqui a audiência pública. Todos que receberam a notificação, a gente colocou, a fins de organização das falas, um tempo limite para a fala de cada um, de 10 minutos, e depois um tempo para debate final, previamente estipulado em 30 minutos. Caso seja necessário a gente estender um pouco, a gente estende, mas eu peço encarecidamente que todos respeitem o tempo que foi estipulado para que esse nosso encontro também não fique maçante demais. Eu vou autorizar a Sheila aqui, que é a minha assessora, ela cortar a palavra no microfone, né, de quem eventualmente estiver falando virtualmente, né, pela sala virtual, caso extrapole o tempo, tá bom? A gente vai dar uns avisinhos assim, né? Não vai ser tipo aquela coisa do Oscar, assim, que simplesmente o microfone desaparece. A gente vai avisando assim, ó, termina aí, já passou do tempo. Mas, tá? Só para que a gente possa realmente organizar aqui e não ser injusto com quem eventualmente se programou para usar o tempo pré-determinado. Eu vou... Tem calendário. Tá? Não tá. Meninas, vocês querem fazer alguma palavra introdutória antes da gente começar as falas propriamente ditas? Não? O som tá ruim? Vibração. Será que aqui em cima fica muito... Deixa eu deixar ele aqui. Melhorou? Melhorou? Não. Continua ruim. Trocar de microfone, né? Será? Aqui não conseguimos ouvir nada. Tá. Melhorou? Fala mais perto do microfone, talvez. Esse aqui, em tese, é só para sair nas caixas. Melhorou. Eu acho que é mais esse redondinho mesmo. Então a gente vai passando o redondinho à medida que cada um vai falando. Não, continua assim, um pouco tá incompreensível ou... Amigo, agora melhorou, beleza. Só um instantinho, gente, que eu não estou conseguindo abrir a minha apresentação aqui. Vamos fazer o seguinte, como eu estou com essa dificuldade técnica, eu vou passar a palavra aqui primeiro para a Lucélia e depois, enquanto eu ajeito aqui, daí eu faço a minha fala. Lucélia, por favor.
vou botar isso aqui para ti também, que é o que vai lá para tradução. Bom, boa tarde a todos, das boas-vindas a todos que estão aqui. A nossa visita importante no dia de hoje, né? Corrido, mas importante estar conosco acompanhando esse trabalho aqui em Santa Catarina. Dizer para vocês que iniciou já no dia de ontem uma série de conversas relacionadas à saúde do trabalhador. Eu me chamo Lucélia, sou diretora da Vigilância Sanitária do Estado, onde nós temos uma gerência específica, a Gerência de Saúde do Trabalhador, que trabalha em fiscalizar os ambientes com o trabalho, né, visando segurança, e muito importante também que é uma gerência que busca identificar, diagnosticar e trabalhar em ações para que a gente possa estar levando conhecimento para planejamento e tomada de decisão junto às gestões. Essa equipe fez um grande diagnóstico das notificações de agravos de doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, e a gente identifica que de todo esse levantamento de todas as cidades catarinenses, a gente tem municípios silenciosos, mas mais que tudo a gente tem muita subnotificação. Então, todo esse trabalho de vigilância em saúde como um todo, que integra tanto os profissionais de atenção primária, os demais profissionais que estão na linha de frente dos serviços de saúde, e também os profissionais de vigilância epidemiológica, da importância da notificação desses agravos. Isso é importante, traz um retrato importante para que a gente possa planejar ações e desenvolver planejamentos de gestão para o cuidado com a saúde dos trabalhadores em Santa Catarina. Então, é uma conversa muito tranquila, é um bate-papo técnico, visando realmente a gente sensibilizar para esse trabalho conjunto, que já é obrigatório, mas torná-lo cada vez mais efetivo e dar condições para que todos entendam a importância dessas notificações. Hoje a gente está brigando pelas notificações, depois a gente vai brigar para que elas estejam qualificadas, depois a gente vai brigar para que estejam ações e para que elas sejam fecundas, aí só vai notificar e não vai produzir ações, mas são todos um processo de trabalho importante e nós estamos nessa etapa inicial. Então, esperamos ter uma boa tarde de trabalho e agradeço a todos. Boa tarde, meu nome é Maria Juliana Moura Correia, eu sou doutora em epidemiologia, tenho uma longa trajetória na gestão do SUS e na área da saúde do trabalhador, também sou pesquisadora, então tenho um caminho duplo na área da pesquisa, formação e gestão de saúde. No momento eu estou diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, que é um departamento do Ministério da Saúde que fica na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. E nesse departamento nós temos duas coordenações, então a de Vigilância Ambiental e de Vigilância em Saúde do Trabalhador. A nossa secretaria, ela, a partir desse ano, ela passa a se denominar Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, exatamente para destacar a importância da vigilância nos ambientes, quer sejam nos ambientes de trabalho ou no ambiente em geral, né? Dizer para vocês que é um prazer estar aqui nesse momento, né? Ao lado da Lucélia, que é a diretora de Vigilância Sanitária aqui de Santa Catarina, do Bruno, um procurador que nos acompanha já há algum tempo, né, Bruno, com as nossas ações complexas, sofridas, e convive com a gente esse dilema de avançar a vigilância. Cumprimentar também a Sheila, técnica aqui do Ministério, e Regina Casel, Del Casel, né? Del. É Del, sempre falam Del, né? Dal. Dal Castel. Então, a Regina é uma companheira de longa data, que participa de várias ações que são referências para o governo federal, sempre foram, então é um estado que para nós é importante, especialmente porque aqui vocês concentram
as ações em relação à vigilância, que é o âmbito da nossa secretaria, né? Então, tem esse diferencial, São Paulo e Santa Catarina são diferenciados em relação a outros estados. A gente tem um país que é continental, com uma diversidade que a gente precisa dar essa completude de ações e diferenciar, mas também sempre pensando no impacto daquilo que a gente quer atingir, que é reduzir acidentes do trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, já que elas são 100% preveníveis. Então, esse é o nosso mote, essa é a importância, certamente, do que vocês vêm fazendo, né? Esse projeto junto com o Ministério Público do Trabalho em relação a avançar na notificação e reduzir, então, os municípios silenciosos de notificação. É uma estratégia extremamente central, tanto para a gestão da saúde pública como da saúde do trabalhador, mas para nós que estamos no âmbito da vigilância em saúde, ele é essencial, porque se trata da estruturação da vigilância epidemiológica, um campo que ainda precisa ser muito mais estruturado na área de saúde do trabalhador, não só em relação ao SUS, mas todos os outros ministérios onde a gente tem notificação, para que a gente tenha o conjunto dessa população e também porque é a partir desses dados que a gente mostra a importância do setor. Então, eu tenho muitas expectativas em relação a Santa Catarina, que foi referência, especialmente em relação ao monitoramento da Covid-19 nos frigoríficos, que um dos maiores departamentos que a gente tem no Brasil, que é o SIDAX, que é um projeto que tem uma iniciativa nacional, apesar de ser dado só de Santa Catarina, ele está lá contemplado entre as ações estratégicas e base de dados populacionais que monitoraram a Covid-19 em populações diferenciadas. Então, isso mostra a relevância do que vocês estão fazendo e a importância também da gente apoiar aqui iniciativas como essa e outras que vocês já fazem no fortalecimento da vigilância, possa ser também estímulo para outras regiões do país que ainda não realizam essas atividades. Então, fico muito feliz, apesar da correria toda, de poder estar com vocês hoje aqui, né, especialmente nesse mês, que é o nosso mês do Abril Verde, né, de promoção e de prevenção de acidente de trabalho. Para além disso, eu queria dizer para vocês que a gente assume, então, o governo federal num momento bastante difícil, de uma desestrutura dantesca do SUS, né? Nós encontramos muitas dificuldades nesse departamento. Por uma série de motivos, houveram modificações, até ao final do ano a gente tinha emergência dentro do departamento, que foi separado, foi apartado, então todas as emergências relacionadas ao acidente ampliado ou aos desastres, separou a parte de emergência dos acidentes e desastres ditos naturais, que na maioria desses desastres eles estão relacionados ao processo produtivo. Então, a gente ainda tem uma fragmentação importante dentro do próprio SUS para compreender a complexidade dessa área. Eu acho que esse é um grande e um contínuo desafio, acredito que também para o judiciário isso deve ser difícil, né? Dentro da compreensão do direito sanitário e da saúde coletiva, como abranger questões tão ampliadas. Nós temos recentemente recebido várias denúncias em relação à emergência nos territórios indígenas, assim como nos territórios Yanomamis, Xikrin. Recentemente o MPT está pedindo vigilância do mercúrio, então a gente se depara também, enquanto campo da saúde coletiva, com novos desafios e populações que a gente ainda não tinha realizado ações, então nos desafia a cada momento, e eu quero convidar vocês para estarem junto com a gente, então, de pensar essa vigilância ampliada que envolve todos os trabalhadores, independente de vínculo, ou de que o processo produtivo ou contaminou e destruiu territórios como Brumadinho, Mariana, e onde a gente tem, de um lado, intoxicações por metais pesados, de outros, nos territórios indígenas, a gente tem a invasão de garimpeiros, então, territórios que, apesar da legislação dizer que são de preservação ambiental e que, portanto, também não poderiam ser explorados nenhum tipo de ação no território, eles aconteceram, e essas populações, em sua maioria,
estão contaminadas por mercúrio. Essas são demandas recentes que nos obrigam também a nos reestruturar com esses dois campos, tanto da vigilância em saúde do trabalhador, como da vigilância ambiental. E para piorar esse cenário, a gente tem um conjunto, hoje uma epidemia de malária no Brasil. Muitas das fontes de espalhamento dessa malária e, portanto, de um trabalho conjunto com as transmissíveis agudas, está relacionado aos garimpeiros que, no processo de evasão desses territórios, vão redistribuindo a malária. Então, existe toda uma complexidade entre o processo produtivo, atividades relacionadas com produtos químicos e um conjunto de outras doenças que a gente ainda não faz a vigilância, porque a gente faz muita vigilância das doenças crônicas e precisamos avançar em relação às doenças transmissíveis. Eu sei que aqui vocês já fizeram vigilância de brucelose, né? Mas é muito poucos os registros que a gente tem em relação às transmissíveis. Então, meu muito obrigado. Continuem esse trabalho e vamos pensar, a gente está fazendo os planejamentos estratégicos e entre as nossas prioridades está o fortalecimento da vigilância em saúde e da vigilância epidemiológica, fortalecendo, então, as expertises e capacidade que a gente tem nos territórios. A gente espera avançar no sentido de apoiar mais fortemente os estados nos próximos períodos. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Queria só lembrar um pouquinho do protocolo e destacar assim, a minha alegria e satisfação quando eu soube da nomeação dela. Historicamente, o cargo que hoje ocupa, como ela falou, né, é uma divisão que atua tanto na questão ambiental quanto na questão da saúde do trabalhador. E, historicamente, a pessoa que ocupava esse cargo é uma pessoa com histórico de atuação na área ambiental. E, pelo menos desde que eu comecei a atuar na segurança do trabalho, é a primeira vez. A questão da saúde do trabalhador é esse cargo. Então, toda a nossa comunidade do IPT ficou muito feliz com a nomeação da Juliana para esse cargo. E a gente está bem empolgado assim, para essa tua gestão, esse teu tempo aí na direção da divisão. Então, acho que a Aline da Epidemio está... Não, vou passar, quer falar? Eu acho que primeiro a Aline, né? Pode ser. A Aline da Epidemio está aí online? Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Consegue me ouvir? Aline, a gente está te ouvindo um pouquinho baixinho, a gente tem um método muito tecnológico. E eu vou comentar aqui, colocar o microfone na saída da caixa de som. Tá? Deixa eu só alcançar o microfone para chegar na caixa. Eu vou, acho que botar... Não sei se a Aline vai... Aí. Pode falar, Aline. Certo. Então, uma boa tarde. É um prazer estar participando aqui. Acho que essa é uma construção que a gente já tem trabalhado não apenas meses, né, mas já ali para 2 anos, desde que a gente está nessa função, pelo menos que eu estou na gerência, o João na diretoria. Falando nisso, o nosso diretor aqui da Vigilância, ele também está presente, participando, acho que ele também pode contribuir, né? E a gente iniciou no ano passado, né, com aquelas primeiras falas com os municípios mais especificamente silenciosos. Eu acho que nessa segunda etapa está ampliando esse olhar não só para os silenciosos, mas para a qualidade da informação daquilo que a gente tem, entender realmente os fluxos, as responsabilidades, organizar mesmo as funções de cada área, ver que esse é um processo que não vai envolver só a vigilância epidemiológica, nem só a sanitária, mas sim, existe um fluxo que a gente pode estar delimitando, até porque essa é uma questão que até a nível de Estado a gente tinha um pouco de dificuldade de se organizar, né? Mas eu acho que as coisas já estão ficando bem mais claras, e aí, a partir disso, a gente também dando essa segurança, esses direcionamentos para os municípios, até para eles, ajuda a esclarecer esse processo. E aí, por isso, eu acho esse momento bem importante da gente estar se unindo, conversando próximos. E agradeço a oportunidade de estar falando. Acho que a gente vai contribuindo aí no decorrer da reunião, se tiver mais algum ponto específico. Acho que o João, né?
Obrigado, Aline. Eu vou passar, então, aqui a palavra agora para o João. Desculpa, João, não sabia que tu estava online. Agora que eu sei, vou passar a palavra para ti. Fica à vontade para iniciar a fala. Desculpa. Pode falar, gente. Nós estamos ouvindo. Você não enxerga, gente. Tem que falar lá. Fala que não está ouvindo. Não, fala nisso aí, pode ser nisso aqui. João, a gente não está te escutando. Agora conseguem ouvir? Sim. Nada, ainda sem áudio. Agora sim. Agora uma configuração aqui no meu computador. Desculpem aí, boa tarde a todos e todas. Acho que agradeço o convite também para a participação dessa audiência pública, né? Acho que é um momento importante e acho que vou ser breve, mas queria trazer falas tanto da Lucélia, da Aline, né? Que acho que a gente está falando de vigilância em saúde, né? Então, mais do que a gente falar de ou vigilância sanitária ou de vigilância epidemiológica, a gente está falando realmente da importância de notificar um agravo que está dentro da relação das doenças da lista nacional de notificação compulsória, que é o acidente de trabalho, né? E que é fundamental que a gente tenha notificação dessas ocorrências, até para que a gente consiga entender o perfil epidemiológico dessa situação no Estado e consiga traçar estratégias para o enfrentamento dessa situação. Acho que é uma discussão que a gente iniciou já há pelo menos 2 anos, né? Até se a gente olhar para a nossa primeira nota informativa, foi lá em 2021, acho que a gente começou com um processo interno de discussão realmente para entender, né, como é que a gente iria fazer isso no Santa Catarina, reorganizando esses processos todos, até porque, como foi trazido, né, a gente tem aí tanto a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, né, da estrutura estadual envolvida, na notificação dos acidentes de trabalho. Então, acho que é um processo que a gente começou de construção há 2 anos atrás, agora com a atualização da nota informativa, né, publicando a nota informativa número 5, trazendo mais elementos de fluxos de notificação, da importância da notificação, enfim, e eu acho que a audiência pública vem nesse caminho, ou seja, para a gente discutir isso com as equipes municipais, sobre a importância de que a gente também, como a gente notifica várias outras doenças da relação aos acidentes de trabalho, também sejam notificados, né, pelas equipes de vigilância epidemiológica, para que a gente tenha todo o processo de investigação desses acidentes acontecendo, para que a gente tenha informações concretas do que acontece no dia a dia, e para que a gente possa, então, traçar estratégias de enfrentamento, de políticas públicas, enfim, para que a gente consiga reverter e evitar que mais pessoas acabem adoecendo, né, ou sejam, acabem tendo acidentes de trabalho. Então, acho que vou ser bem breve, trazendo esses pontos. Acho que as falas que me antecederam trouxeram vários elementos, né, da discussão, mas colocar isso, acho que talvez o que eu queria deixar de mensagem é que a gente está falando de uma situação que envolve a vigilância em saúde. Acho que mais do que isso, a gente evitar ficar fragmentando, né, achando que essa competência não é minha, essa competência é de outra área. Quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente fala de uma situação intersetorial, que envolve a vigilância em saúde como um todo, desde a notificação para a gente conhecer o cenário, desde ações de vigilância sanitária nos ambientes de trabalho, enfim, acho que são várias ações envolvidas, mesmo o Poder Judiciário envolvido, né, o próprio Ministério Público. Acho que a gente precisa trabalhar de forma intersetorial para que cada vez mais, né, acho que a gente está num processo inicial, a gente sabe que existe subnotificação, então a gente está buscando agora ter o máximo de notificações, né, lembrando que há uma obrigatoriedade da notificação, mas, claro, e a gente evoluindo nesse processo, depois melhorando a qualidade da informação, né, depois analisando essas informações de forma mais apurada, para que a gente consiga realmente dar uma resposta desse cenário. Então, eu acompanho a audiência pública de forma online, mas também fico à disposição para discussão. Enfim, acho que desejo a todos uma boa tarde de trabalho, que a gente consiga ser com bons encaminhamentos. Obrigado, João, pelas palavras e pelas colocações. Realmente é muito importante que a gente tenha
essa interlocução entre a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, isso é fundamental para que todo esse trabalho tenha um resultado efetivo. A gente, inclusive, teve esse cuidado de, no momento de comunicar a realização dessa audiência pública, solicitar que representantes de ambas as esferas participassem, porque realmente é um trabalho conjunto. Nós sabemos que todos nós, né, que atuamos na condição de servidores públicos, a gente sabe que sozinhos a gente não consegue fazer muita coisa, porque a gente não tem perna para isso. Então, a gente precisa que todo mundo faça a sua parte para que no conjunto da obra a gente consiga ter realmente uma efetividade no serviço que a gente quer prestar. Regina, por favor. Olha aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Ai, o meu daí ele vai fazer aquela Olha aqui, ó. Tem alguém com o microfone ligado? Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite de participar aqui desse importante evento no Estado, né? Essa é uma das atividades que a gente tem organizado para esse Abril Verde. A ideia era que a gente pudesse mostrar para a sociedade, para o Ministério Público, para gestores municipais, o que está acontecendo no seu território com relação à saúde dos trabalhadores. E nesse o que está acontecendo, a gente elaborou vários infográficos regionalizados, onde a gente ali aponta alguns dados com relação a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, dentre outros dados. Então, é importante que vocês todos tenham esse conhecimento, acessem a página da Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária. Esses infográficos, eles estão lá todos disponíveis. E nesses infográficos, quando a gente elaborou, a gente verificou o seguinte, que na realidade já era sabido, né, que nós íamos encontrar essa disparidade de dados entre a notificação com relação ao setor formal, as CATs, e as notificações do SINAM. Quando a gente verifica nos municípios o que está acontecendo, a gente percebe que tudo que é notificado como comunicação acidente de trabalho não está notificado no SINAM, ou vice-versa. O que a gente precisa, então, e com essas audiências que o doutor Bruno tem chamado no Estado já desde o ano passado, a ideia é que isso comece, então, a mudar, esse cenário comece a mudar no Estado. Então, a gente elaborou os infográficos, eles estão disponíveis, e além dos infográficos, a gente elaborou... Sheila, quer colocar ali na... Não está, O quê? Não a apresentação, só o diagnóstico. A gente está lançando, então, amanhã é o lançamento oficial, hoje é o extraoficial, a gente já vai estar mostrando aqui para vocês, é um trabalho da nossa equipe que está sentada ali, ó. É um trabalho que foi muito árduo, eu já falei isso ontem e vou repetir porque hoje talvez o público que está ouvindo seja outro, né? Mas foi um trabalho muito árduo porque a gente teve pouco tempo para elaborar e a gente quis acelerar esse processo. Por quê? Porque o ano que vem a gente vai estar formulando o quê? Os planos de saúde, né? Planos municipais e plano estadual de saúde. Esses dados que vocês vão verificar no diagnóstico de cada município, a gente fez por região de abrangência de Sereste, porém, tem todos os 295 municípios de Santa Catarina elencados nesse diagnóstico, com os dados tanto da população economicamente ativa e ocupada, quanto dado de acidentabilidade, quanto dado de quais são as atividades econômicas que mais estão acidentando no município. Então, são vários dados que dizem respeito à questão de saúde do trabalhador desses municípios. Então, a ideia que a gente, de lançamento disso, desse diagnóstico, é para que vocês utilizem isso como dado para planejamento em saúde. Não dá mais para nós, em 2023, né, não utilizar daquilo que a gente já tem. A gente precisa melhorar muito. Né? E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para tentar melhorar os dados de notificação, tentar sensibilizar os gestores para melhorar os dados com relação à notificação
dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, e aí eu faço um parêntese muito grande, nós temos 9 agravos que não são só acidentes, né, mas temos 9 agravos que são de notificação obrigatória pelo SUS e que a gente não está vendo acontecer isso no estado como um todo. Se vocês pegarem, verificarem esses infográficos e também o diagnóstico, vocês vão comprovar isso que eu estou falando para vocês. A gente tem dado muito incipiente com relação à doença e a gente relacionado ao trabalho. E a gente acredita que isso realmente não reflete a nossa realidade. Então, além de lançar esses dados, esses infográficos e esse diagnóstico, nós também vamos lançar agora um curso, que é um curso em parceria junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a Escola Nacional de Saúde Pública e através da Fiotec, né? É um curso voltado para fiscais de vigilância sanitária e profissionais de vigilância em saúde, para que vocês tenham essa a capacitação com relação às ações de saúde do trabalhador que deveriam ser implementadas no território. Então, esse é um dos pontos, e o outro ponto que é importantíssimo, a gente está em negociação junto com a Câmara Técnica de Vigilância em Saúde da CIB, da Comissão Intergestores Bipartite, onde nós, da Vigilância Sanitária do Estado, através da Saúde do Trabalhador, vamos implementar para que a gente tenha pessoas técnicas nos municípios, através de um incentivo financeiro. Então, a gente está aí disponibilizando R$1.600.000 para implementar essas referências técnicas de saúde do trabalhador nos municípios. Isso tudo a gente está organizando via CIB. Tão logo a gente consiga pactuar entre o grupo, a gente vai estar, com certeza, vocês vão estar sabendo desse novo passo. Então, a realidade é que a gente está mostrando para vocês os problemas, está tentando capacitar os técnicos para tentar implementar ações que venham a resolver ou a melhorar as notificações ou resolver os problemas que a gente encontra no território, e também oferecendo, então, um recurso para que isso seja implementado. Então, na realidade, seria isso, e a gente está aqui disponível, e lembro a vocês que procurem no site da Diretoria de Vigilância Sanitária esses materiais que eu falei para vocês, que vão estar ali disponíveis para todo mundo acessar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Regina, pela fala. Eu vou fazer o seguinte: o meu problema técnico já foi solucionado, eu já consegui encaminhar aqui para a Sheila a minha apresentação. Então, a gente tem ainda 2 falas escritas, que seria a minha e a da Liviana. Como a minha ideia era fazer primeiro as falas de quem está aqui presencialmente e depois passar para as falas de quem está presente de forma virtual. Tá bom, Liviana? Então, eu vou fazer a minha fala e depois eu passo a palavra para ti, tá bom? Então, gente, pode apresentar lá, Sheila? Consegue abrir para a tela aí? Então, gente, como eu me apresentando novamente, meu nome é Bruno Teixeira, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho, no município, lotado na Procuradoria do Trabalho no município de Criciúma, e além de ocupar o meu ofício regular lá na Procuradoria de Criciúma, eu ocupo um ofício que a gente chama de ofício especial, olha só, que bonitinho. Relacionado a grupos de atuação específica trabalhista, que foram criadas meados de 2021, tá? E aí, a partir da criação desses ofícios especiais, foram criados projetos de âmbito nacional para aplicação em cada regional. Um desses projetos é o projeto de promoção da regularidade das notificações de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, e o outro projeto é o projeto de fortalecimento da saúde do trabalho no SUS. Só já fazendo aqui um adendo, né, os municípios, alguns municípios, acho que foram cerca de 80 e poucos municípios, já participaram de uma audiência pública no final do ano passado,
naquele primeiro momento, eu fiz essa conversa inicialmente com os municípios silenciosos, e eu sei que hoje, até ontem, a gente teve uma fala com o pessoal das regionais de saúde, com os Serestes, e o pessoal de Chapecó estava aqui presencialmente, inclusive já me comunicou que alguns dos municípios que a gente ainda tem na nossa lista de municípios silenciosos já passaram a notificar agora em 2023, o que nos traz uma satisfação muito grande, saber que a nossa iniciativa está surtindo algum resultado. Então, assim, mas mesmo que os representantes desses municípios estejam aqui hoje, é importante, assim, seguir nos acompanhando, porque a minha fala é um pouquinho diferente daquela fala que foi feita no final do ano passado, porque naquela fala a minha ideia era tratar de assuntos bem básicos, assim, para que as notificações começassem a sair, e agora vou ser um pouquinho mais técnico, digamos assim. Então é importante que vocês permaneçam aqui conosco. Então, esses 2 projetos que foram criados, o projeto de regularização das notificações, que é mais voltado para os serviços médicos das empresas, né, e tem aí uma repercussão para as secretarias municipais de saúde, porque parte das obrigações que a gente está cobrando dos serviços médicos é a comunicação, né, o encaminhamento, e aí o fluxo desse encaminhamento pode ser definido da melhor maneira possível entre os serviços médicos das empresas e a Secretaria de Saúde, mas o encaminhamento das comunicações de acidente de trabalho para que esses dados possam ser inseridos no SINAM. Então, os nossos projetos, na verdade, eles têm uma ligação entre eles, né? O outro projeto é o projeto de fortalecimento da saúde e do trabalho no SUS. E, por meio desse projeto, a gente procura auxiliar na estruturação da saúde do trabalhador e acompanhando os planos estaduais de saúde e, principalmente, fazendo o mapeamento dos municípios silenciosos para que a gente consiga, né, reduzir o número dos municípios silenciosos e aumentar o número de notificações, mesmo naqueles municípios que já notificavam. Então, por que a gente optou por essa forma de atuação? A gente, assim, aqui, se a gente considerar os municípios, com dados do final do ano passado, tá, gente, já não considerando esses municípios que passaram a notificar agora em 2023, mas se a gente se valer dos dados do final do ano passado, considerando municípios silenciosos, que eram cerca de 50, e municípios que tiveram até 5 notificações, a gente tem praticamente metade dos municípios do estado, o que é um número extremamente elevado, né? A gente sabe que esses números não representam a realidade e os próprios dados oficiais corroboram essa conclusão, né? A gente tem um número de cerca de 30% dos casos, em termos, né, de valores absolutos de casos notificados via CAT, a gente tem notificados no SINAM, sendo que o SINAM abrange, né, um campo muito maior, já que não pega só vínculos formais. E aí, se a gente ainda for levar em consideração os benefícios previdenciários, só os B91 com o NTEP e o B31, não, B31 com o NTEP e o B91, eu já falei tantas vezes isso e ainda assim eu confundo. A gente tem aí, assim, um déficit gigantesco de notificações, né? Então, mais ou menos o que a gente se baseia para fazer a exigência dessas obrigações dos gestores municipais dos municípios, né? Então, a gente tem lá na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é a portaria 1823 de 2012, lá no artigo 8º, ela traz alguns objetivos dessa política, né? Eu destaquei algumas aqui, lá tem vários, né? E dentro desses objetivos tem, por exemplo, fortalecimento da vigilância e saúde do trabalhador por meio da identificação das atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de risco, da identificação das necessidades, demandas e problemas de saúde dos trabalhadores no território, de intervenção nos processos e ambientes de trabalho. Além disso, outro objetivo, promoção da saúde e de ambientes e processos de trabalho saudáveis, por meio de estabelecimento e adoção de parâmetros protetores da saúde dos trabalhadores nos ambientes e processos de trabalho, e aqui o que mais nos importa, inserção, acompanhamento e avaliação de indicadores de saúde dos trabalhadores e das populações circunvizinhas nos processos de licenciamento e estudos de impacto ambiental. E aqui vale destacar, gente, quando a gente fala de ambiente, meio ambiente, a gente inclui o meio ambiente do trabalho, está lá na Constituição, então acredito, né, que nem essa discussão a gente não precisa nem se
não preciso nem prolongar muito. Então, assim, vejam que esses objetivos eles estão previstos numa norma de aplicação obrigatória e eu já convoco todo mundo que está aqui nos acompanhando a fazer uma reflexão, saber se isso está realmente sendo aplicado no seu município. Porque se não está, precisa estar. A gente já comentei aqui com vocês que a ideia é dialogar, trazer em conjunto as melhores soluções, mas assim, como representante do Ministério Público, meu papel é exigir o cumprimento da lei. Então, o que a gente, enfim, quer nessa tentativa de aproximação é que esse cumprimento se dê a partir do diálogo. Mas, claro, sendo necessário, as medidas coercitivas, digamos assim, cabíveis, poderão ser adotadas, né? Então, por que eu destaquei a questão da informação? Porque o sistema de informação ele é essencial para a gente fazer vigilância epidemiológica. Eu não tenho formação em epidemiologia, pretendo ter, né, Sheila? A gente fica constantemente conversando sobre o meu desejo de fazer um mestrado na área de epidemiologia, mas, assim, sem os dados a gente não consegue fazer. E aí todo o processo de saúde, aqui a gente está falando mais especificamente de saúde do trabalho, fica prejudicado. Porque as próprias ações, e aí se a gente pensar na divisão das tarefas entre epidemiologia e vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, sem que a gente tenha essa análise dos dados, o próprio trabalho de fiscalização e de análise dos processos de trabalho em loco, que é feito pela vigilância sanitária, fica prejudicado. É basicamente feito de forma não proativa, né? De forma, enfim, para repreender alguma irregularidade que já aconteceu. E esse a gente sabe que promoção de saúde não é assim que se faz, né? A gente precisa realmente se antecipar ao problema para que daí o impacto de uma eventual irregularidade não seja tão grande. Então, lá no artigo 13 da Política Nacional, que eu já citei para vocês, tem algumas outras obrigações, e aí aqui específicas dos gestores municipais, que eu gostaria de destacar. Dentre elas, a implementação no SUS e na rede privada. Isso é importante, hoje a gente falou de manhã com algumas unidades de saúde, isso foi destacado, que isso não é uma questão só do SUS, a gente, sabe, todos nós atuamos no serviço público, como eu falei, então a gente tem uma tendência de pensar só no SUS, mas é uma obrigação também da rede privada, de fazer a notificação compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho. Então, a gente tem a lista, depois até vou citar aqui, a Regina já falou um pouco, de todos esses dos agravos que são de notificação obrigatória, então está aqui. É uma obrigação do gestor fazer essa notificação. Não é uma opção, né? É obrigatório. Compete ao gestor municipal instituir e manter cadastro atualizado de empresas classificadas nas diversas atividades econômicas do município, com indicação dos fatores de risco. De novo, peço que façam reflexão. Isso existe no município de vocês? Se não existe, deveria existir. É uma imposição legal. Elaborar, no âmbito de sua competência, o perfil produtivo e epidemiológico a partir de fontes de informação. Se a gente não lança no sistema, a gente sequer tem a fonte de informação, gente. Se o dado não está no SINAM, a gente sequer tem como extrair alguma coisa para tirar alguma conclusão e estabelecer a política pública de saúde do trabalho. E aqui nem só o trabalho, né? Enfim, a gente está falando do trabalho que é o nosso campo de atuação. Tá? E o último que eu destaquei, capacitar, em parceria com as secretarias estaduais e serestes, os profissionais das equipes de saúde do SUS. Como a Regina falou, vai ser disponibilizado um curso em parceria com a Fiotec. Esse curso já foi feito um projeto piloto na região sul de Santa Catarina. E ontem, a representante da regional de Araranguá comentou que teve uma adesão um pouco baixa, cerca de 30%, 35% só dos municípios aderiram. É uma obrigação. Precisa participar dessa capacitação. Se a lei exige do gestor que ele capacite, é obviamente uma obrigação acessória daquele que será capacitado participar da capacitação. Então, assim, para o pessoal da região sul que se ausentou da capacitação, não participou da capacitação piloto que foi feita, agora é uma outra oportunidade. E isso será cobrado. Eu pedi já, inclusive, de alguns municípios
que indicassem, né, quantos servidores têm capacitado para fazer vigilância em saúde do trabalhador. Isso está sendo monitorado. Então, peço que vocês deem atenção a isso, destaquem o servidor ou servidora que vai participar dessa capacitação, porque isso depois será cobrado. Eu vou pedir depois a listagem para a Secretaria Estadual de Saúde para saber quais municípios participaram. Então, assim, gente, o que precisa ser notificado, né? Como eu falei, a Regina já trouxe mais ou menos uma ideia. Isso está lá na portaria de consolidação número 4, com as alterações promovidas pela nota informativa 94. Primeiro destaque aqui, né? Acidente de trabalho, independentemente de sua gravidade. A gente sabe que anteriormente era só acidente de trabalho grave ou fatal. Não existe mais essa distinção. Então, qualquer acidente do trabalho é de notificação compulsória. Além desse, então mas assim, como a Regina falou, esse não tem sido o nosso problema aqui em Santa Catarina. Cerca de 80% dos casos que a gente tem no SINAM são de acidente de trabalho típico. Mas as doenças, por que não tem as doenças? Porque precisa de investigação. Mas, assim, o SINAM, e eu vou falar, eu já estou botando a carroça na frente dos bois, a notificação do SINAM ela não se dá apenas em casos de confirmação de nexo de causalidade entre o agravo e aquela atividade que o trabalhador exerce. Então, o SINAM é uma ficha também de investigação. Então, tendo já a suspeita, essa situação deverá ser objeto de notificação. Então, os casos de transtornos mentais, na palestra hoje de manhã a Bárbara comentou, a gente não tem praticamente nada de transtorno mental notificado, e todo mundo trabalha, em qualquer ambiente de trabalho, por favor, a gente sabe que tem inúmeros casos de burnout ou qualquer outra situação de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Câncer relacionado ao trabalho, hoje de manhã eu estava aqui o CEPOM, a gente não tem quase nada. Os dados até 2021, a gente tem 5 casos de câncer relacionado ao trabalho notificados no SINAM, todos eles no município de Joinville. Então, é impossível que só Joinville tenha casos. Não, porque, assim, eu vou me valer, então, de informações que eu sei, não estou inventando. A gente teve, por exemplo, na região de Criciúma, uma exploração de atividades contendo amianto. A gente tem casos de mesotelioma. Então, o mesotelioma não tem nem investigação, gente. O mesotelioma só é causado por exposição ao amianto. Então, não tem justificativa esses casos não estarem no SINAM. Dermatoses ocupacionais, pneumoconiose, perda auditiva induzida por ruído, Lerdort. Sim, na cabeça já para mim, assim, Lerdort, frigorífico. Não sei se é só na minha cabeça que já sai um alerta. Assim. A gente tem casos aos milhares, e não representa quase nada nas notificações do SINAM que a gente tem aqui no estado. Intoxicação exógena por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos. É bastante. Tinha que ter muito caso no SINAM. Viu? E aí, quem que deve notificar? A gente já destacou isso um pouco mais hoje no período da manhã. Não é uma obrigação exclusiva do médico da empresa, por exemplo, ou do médico do serviço de saúde do município. Tá? Ela é obrigatória para a autoridade de saúde por qualquer um dos seus profissionais, médicos, responsáveis pelo estabelecimento de saúde, demais profissionais, como eu falei, público ou privado, e aqui em caso de confirmação ou suspeita. Né? A gente não tem essa necessidade de se concluir a investigação antes de fazer. Hoje de manhã também, algumas unidades depois, até conversando informalmente, não, a gente tem um pouco de dificuldade, porque daí demora um pouco para fazer essa análise, para saber se é caso de notificação. Eu falei, mas eu não entendi. Vocês não precisam concluir que existe um nexo. Tem uma suspeita, já lança. Então, assim, tem nexo técnico epidemiológico? Pronto. Então, a gente, com relação aos municípios silenciosos, por exemplo, o que a gente destacou muito? Gente, olha só, só nos dados oficiais, vocês podem olhar pelo município de vocês, o que já foi concedido de benefício B31 com NTEP, B91, pronto, a investigação já foi feita pelo INSS. Não precisa nem investigar, já está feito. Se o INSS já concluiu, olha, o INSS, para concluir, que é relacionado ao trabalho, para pagar o benefício, eles, assim,
Ele tentou com toda a força dele que não fosse. Então, está feita a investigação. Esse caso tem que necessariamente estar no Sinan. Não precisa nem passar trabalho. E então, assim, essa obrigação ela está não só lá na portaria, como na Lei 6.259 de 75, que é dever o dever de fazer a notificação de doenças constantes na relação elaborada pelo Ministério da Saúde, sendo obrigatória a médicos e outros profissionais da saúde no exercício da profissão, sendo inclusive, sendo inclusive crime contra a saúde pública, caso, aí claro, aqui no caso é só dos médicos, né, não faça essa notificação compulsória. A gente, então, fica de novo aqui o destaque. E aqui, para finalizar a minha fala, algo importante que eu incluí, porque surgiu muito essa dúvida, ela apareceu muito nas discussões, nas conversas que a gente foi tendo no decorrer desse, digamos assim, mutirão de eventos que a gente fez agora em alusão ao Abril Verde. A CAT, ela é um documento voltado para a Previdência Social. A emissão da CAT não se confunde com a notificação do Sinan. Principalmente no que se refere à questão de responsabilização do empregador. A gente sabe, tem muitos, principalmente nos municípios menores, existe uma preocupação grande com a questão de, enfim, reconhecer um nexo de causalidade entre uma determinada atividade exercida por um trabalhador e por uma trabalhadora e a exposição que ele teve no ambiente de trabalho. Só que a inclusão desse caso no Sinan, ele não vai gerar uma responsabilidade do empregador. O Sinan, ele é um banco de dados para fins epidemiológicos. Ele não é um banco de dados para fins de análise de responsabilidade. Então, é importante destacar isso para que vocês tenham a segurança de fazer essa inclusão no Sinan sem que isso possa eventualmente gerar um incômodo no trabalho de vocês. Enfim, se gerar um incômodo, esse incômodo não pode ser gerado, né? Porque você tem a obrigação de fazer essa notificação. Se gerar um incômodo, vocês me comuniquem. Então, eu falo com o gestor e digo que ele não pode incomodar quem está fazendo o seu trabalho. A gente, então, não dá para a gente confundir essas duas fichas. E assim, não, mas a empresa já emitiu a CAT, então já está tudo certo. Não, né? O Sinan precisa ser preenchido, como eu falei hoje pela manhã. O Sinan, ele em conjunto com o sistema de nascimentos e o SIM, o sistema de mortalidade, a forma que o Ministério da Saúde tem para fazer o acompanhamento da vida toda do cidadão, desde o seu nascimento até a sua morte e o seu período seu período de vida, né? Em que foram os agravos que acometeram determinado cidadão, em que locais que ele teve determinada exposição. Então, o preenchimento de uma ficha como a CAT ou a concessão de benefício previdenciário, ela não se confunde ela não desobriga, né, o preenchimento da ficha do Sinan. A gente sabe que o Sinan não é uma ficha fácil, que tem algumas dificuldades, mas assim, toda essa obrigação de capacitação e essa exigência que eu estou apresentando para vocês, de que os municípios destaquem o servidor para participar, é também para isso. Né? Enfim, depois dizer, não, mas eu não consigo preencher a ficha, senão porque é muito difícil, isso vai ser trabalhado na capacitação. E não só isso, os CRS regionais e o CRS estadual estão aí para ajudar também com isso. Eles têm esse papel de matriciamento, de auxílio de apoio técnico, então não dá para se esconder atrás da dificuldade de preenchimento das fichas. Isso precisa ser ultrapassado, ser buscado junto com os parceiros e junto com a constante capacitação. Né? A ideia aqui, a gente está, inclusive, financiando essa capacitação, como eu falei, seria uma obrigação do gestor fornecer, mas o Ministério Público do Trabalho está financiando essa capacitação com os profissionais mais gabaritados que assim, como eu falei, as meninas até comentaram, a gente já está... Eu não posso falar muito tempo, né? Entrega um pouco a idade, eu não tenho muito problema, mas até eu sei que tem gente que não gosta assim, que revela essa idade. Então, mas a gente já atua há algum tempo, né? Pode ser assim, há algum tempo. E
essa capacitação ela é voltada para que a gente possa, né, realmente ter um serviço de qualidade e que não tenha essa dificuldade assim, alegação de desconhecimento de como fazer vigilância e saúde do trabalhador. Tá bom, gente? Da minha parte é isso. As perguntas vão ser feitas após a próxima fala, tá? Então, já de imediato, passo a palavra para a Libiana. Boa tarde a todos. Conseguiram me ouvir? Sim? Boa tarde. Sim, a gente está te ouvindo bem, pode falar. Sim. Boa tarde a todos, tendo os meus cumprimentos ao doutor Bruno, à mesa e aos municípios que estão presentes. Muito bem colocado a sua exposição sobre o SINAM, né? Acho que já dá até para trabalhar com a gente ali do lado da mesa, porque ajuda muito a gente nos sistemas, as suas colocações. Não vou ser redundante, mas gostaria de falar algumas ações das DIV, depois do trabalho que a gente iniciou o ano passado com as outras audiências, que nós tivemos um aumento de 15 mil notificações de julho a dezembro, com as ações das notas informativas, as notas informativas conjuntas com a sanitária, em relação a todos os agravos. Nós estamos trabalhando com o Estado do Trabalhador, mas também a gente tem muita subnotificação dos outros agravos, então acaba proporcionando um trabalho de vigilância em conjunto com a sanitária e com a epidemiológica. Os dados são Só um pouquinho. Eu não quero. Vou colocar o microfone. Espera. Pronto, pode continuar. Não, permite. Tenta habilitar de novo o seu microfone, por favor. Agora vai. E estamos com 100 municípios silenciosos no estado, nesse último relatório. Diante disso, além da subnotificação, a outra questão, aproveitando que os municípios todos estão participando deste evento, nós temos também a questão da transferência, né? O doutor Bruno colocou a inserção no sistema, mas a transferência dessa informação através do arquivo do sistema para nós, porque daí a vigilância sanitária consegue visualizar esse dado, a epidemiológica também, a partir desse dado, nós conseguimos trabalhar um plano traçado e ver onde estão os pontos que tem mais falha. Então, a transferência desses lotes é muito importante para a gente estar sempre com o banco atualizado. Outra questão de falar também é que nós temos 41 municípios apenas com uma notificação em saúde do trabalhador. Então, tem que ter um olhar mais minucioso, mais criterioso. A gente sabe que a notificação ela é trabalhosa mesmo, parte da investigação, ela é muito criteriosa, mas às vezes acontece de não fazer isso corretamente, e acaba a gente não tendo esse dado em tempo real para conseguir trabalhar mais a parte tanto do sistema, como a parte dessas qualificações de banco, né? Era mais ou menos isso que eu gostaria de falar, que os municípios eles estão conseguindo se reestruturar, a gente vê alguns pontos positivos, mas ainda a gente tem muito o que trabalhar. Era isso, muito obrigada a todos, obrigado pelo convite, e vamos continuar sempre com esses dados encaminhando. Quando nós encaminhamos esse dado, colocamos sempre para os nossos interlocutores regionais encaminhar para os municípios para eles conseguirem
se visualizar e conseguir trabalhar através disso e ver a melhor forma de trabalhar a vigilância sanitária em conjunto com a epidemiológica. Muito obrigada. Eu que agradeço, Liviana, pela fala, pelo elogio. Né? Quando alguém fala, não, podia estar trabalhando aqui com a gente, eu fico bem, assim, enrubescido, porque realmente, eu, dentro de uma formação jurídica, nunca tive nenhuma formação na área da saúde, sou só um entusiasta. Fico bem feliz quando eu consigo, talvez, transmitir algum conhecimento para vocês. Essa questão da dinâmica, do fluxo, eu estava conversando até mais cedo com a Bárbara, que trabalha aqui na Dives aqui do Estado, e, na verdade, o fluxo das informações, ele já existe, né, Bárbara? Se tu quiser, quer comentar aqui? Quer falar? Pode chegar, só se tu conseguir ficar aqui na frente da câmera, para tu também aparecer. Tá. Oi, boa tarde a todos e a todas. Oi, Liviana, tudo bem? Te conheço por e-mail aí, já trocamos alguns e-mails. Então, com relação ao fluxo, a gente tem a nota informativa que foi apresentada de manhã, né? E ali a gente fortalece o fluxo que já é estabelecido no Estado, né? Então, as notificações, elas são feitas pelo estabelecimento de saúde quando ele tem acesso ao SINANET, como é o caso dos grupos hospitalares de epidemiologia que estiveram conosco aqui pela manhã, isso já vai de forma mais direta. Agora, quando não tem esse acesso, então todo o serviço privado e também a atenção primária, secundária, quando não tem esse acesso ao SINANET, aí vai de forma, por transferência de lote, que foi o que você comentou, né, Viviana, mas vai para vigilância epidemiológica do município. Então, isso é um ponto muito importante que a gente vê como está sendo frágil, né, esse desconhecimento do estabelecimento de saúde e também das epidemiológicas dos municípios, que vem nos reportando dúvidas nesse sentido, né? Nós recebemos também notificações das doenças e agravos relacionados ao trabalho? Sim, assim como a epidemiológica é responsável pelas demais doenças de notificação compulsória, as DARTs também se enquadram aí. Então, segue o fluxo previsto para as outras doenças e agravos, né, de notificação compulsória, as DARTs entram aí, lembrando que a periodicidade ela é semanal para as 8 DARTs, com exceção aí da 9ª, que é acidente de trabalho, que a gente tem a periodicidade imediata, que são 24 horas. Mas esse fluxo estabelecido, que está aí fortalecido pela nota informativa número 5, ele segue esse caminho, né, para a vigilância epidemiológica do município, e aí ele vai subir no Estado, depois a nível federal. Tá? É isso. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Então é isso, assim, a gente tem já, né, esse fluxo já tem uma definição de como ser feito, e eu falei, a Dives, ela inclusive auxilia nessa dinâmica. A gente cobrou já, hoje no período da manhã, que as unidades de saúde façam essa comunicação. Na verdade, o trabalho começou praticamente hoje, né? A gente viu essa dificuldade de forma mais recente, né, no que diz respeito digamos, à ausência de participação das unidades de saúde nesse trabalho todo, que é a despeito do que eu comentei aqui, né, de ser obrigação deles também. Até eu não falei aqui, falei para eles hoje de manhã, independentemente da complexidade. Que não está nem falando assim, não, é só lá o pessoal do posto, ou é só o pessoal da UPA. Não, inclusive é alta complexidade. Então, é qualquer profissional de saúde que tenha contato, e inclusive o ideal é que seja o primeiro profissional que teve contato com daquele determinado caso. Então, a gente tem estimulado que, né, esse fluxo aconteça de forma, da forma como prevista, para que daí a gente consiga estabelecer e essa funcionalidade, assim, trazer o objetivo, né, que a gente quer, que a informação chegar. Agora lá. Alguém levantou a mão? Aí tem umzinho ali, tem uma marquinha, né? Quer trazer para cá, para tu conseguir chegar? Traz para tua tela aqui. Tô tentando. Aí. Alguém pediu ali é pessoas, né? Ali pessoas, que tem. Ali deve ter a mãozinha.
Tá aqui. Gente, alguém quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma reclamação? Alguém quer fazer alguma sugestão? Lá. Tu te importa de falar aqui no microfone pro pessoal lá do online? Não? Pode vir aqui? Tem que vir aqui porque é com fio. É que tá sendo gravado. Obrigado. Então, eu tenho uma pergunta na verdade. Pode se apresentar. Meu nome é Catiele, eu sou diretora da Vigilância Epidemiológica de São José. Prazer. Eu tenho uma pergunta em relação à capacitação que vocês citaram, que o Ministério Público está financiando, enfim. Por quê? Se é uma capacitação voltada para profissionais de saúde em geral, ou se é voltada para as vigilâncias, porque um dos problemas que a gente percebe hoje na notificação é, de fato, o desconhecimento por parte dos profissionais de que há uma necessidade de notificar determinados agravos e determinadas doenças. Então, e aí a gente dá um passo para trás e volta lá para o processo de formação desses profissionais de saúde, de como eles estão sendo formados também, e uma necessidade de que, então, entre a educação permanente e a educação continuada para que a gente faça isso por uma rede de profissionais mais aberta. E que talvez haja uma cobrança em cima do gestor de saúde para que, de fato, todos os profissionais da rede possam fazer. Porque aí sim a gente vai estar conseguindo, a vigilância vai estar conseguindo captar. Porque quando chega para a gente, a necessidade ela vem da ponta. Então, quando chega para a vigilância, a gente vai, a gente investiga, mas a gente precisa dessa sinalização de quem está lá na rede. Então, a minha dúvida é nesse sentido, de para quem quer voltar dessa capacitação e se haverá um pouco mais de pressão para que, de fato, os outros profissionais entendam essa necessidade de estar notificando esse tipo de agravo, né? Posso sentar, né? Pode, obrigado, Catiele, obrigado. Com relação a essa capacitação que eu anunciei aqui especificamente, eu posso falar, mas eu acho que com relação à cobrança do gestor, acho que o Bruno pode falar um pouco melhor. Então, essa capacitação que nós estamos falando hoje, que é dessas 300 vagas para todos os municípios, é para profissionais de vigilância em saúde. Não é específica na questão de notificação. Ela é voltada tanto para a questão da vigilância, de todas as áreas da vigilância em saúde, assim como vai especificar mais a questão de saúde do trabalhador com relação a nessa área de vigilância em saúde. Então, ela não vai ser específica para notificação, não é uma capacitação para a notificação, agora, dos agravos de saúde do trabalhador. Agora, se isso é um problema, a gente pode, a partir de agora, pensar em estruturar essa capacitação sem problema nenhum. E a gente pode fazer virtual e pode, paralelo a essa outra que é voltada mais especificamente para, vamos pensar assim, para vigilância dos ambientes e processos. Né? É um curso mais para VAPT. Né? Para vigilância dos ambientes e processos de trabalho, com uma visão geral da vigilância em saúde. Agora, a gente pode, sim, como falei, estruturar uma capacitação que seja voltada para essa questão da notificação compulsória nos 9 agravos aí de saúde do trabalhador. Assim, em relação à cobrança, como eu falei ali, inicialmente a gente tinha pensado o problema como algo mais, realmente mais focado nas vigilâncias de saúde epidemiológica. Depois a gente viu que, aí conversando, principalmente também conversando com os meus colegas das outras regiões, por exemplo, meu colega do estado de São Paulo, a gente fez a reunião de todos os coordenadores e disse, aqui em São Paulo a gente não tem município silencioso, nem na região de São Paulo, quer dizer, a região de Campinas tem, lá em São Paulo é dividido em 2 regiões, tá? O MPT é dividido em 2 regiões, mas na região de São Paulo não tinha nenhum município silencioso. Muito graças ao trabalho lá da Simone, que também, né, tem uma gestão muito bacana lá no Sereste. Mas, então ele falou, mas eu estou vendo que os hospitais e as unidades de saúde, né, unidades de saúde em geral, não estão fazendo praticamente nada. Então eu vou focar nisso. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, pois é, né, a gente aqui não está. Conversei com a Regina, não, acho que sim, não, acho que aqui também não. Então, quem sabe, quando a gente começar essa roda de conversas, retomar, porque com os municípios a gente já teve algumas conversas no ano passado, vamos chamar eles também e envolver todo mundo. Então, essa cobrança vai existir, ainda está no momento mais inicial, mais incipiente em relação à cobrança que já está sendo feita dos municípios, mas a gente vai ficar em cima deles também.
A gente agora vai fazer, por exemplo, assim, encaminhar a recomendação com o arcabouço jurídico que justifica, né, a exigência que eles façam essas ações e com as medidas que a gente entende que eles precisam adotar. E ainda depois de um determinado período a gente vai verificar se eles passaram a adotar isso, e aí se não passaram, o que está acontecendo, e aí se eventualmente for uma resistência injustificada ao cumprimento daquelas medidas, tomar as ações, a gente chama assim as ações coercitivas, né? Pode, quer ler? Que eu não enxergo aqui. A mão. Priscila, por favor. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. O áudio tá bom? Ok. Uma dificuldade que eu percebo, eu não trabalhava na área da vigilância até o início desse ano, é sobre as contratações também. Eu sou contratada por 2 anos, por exemplo. Ainda estou pegando bem todas as notificações que eu preciso fazer. E eu acredito que a gente leve alguns meses para conseguir acertar tudo isso. Quando eu tiver tudo direitinho, o meu contrato já acabou, vai entrar outra pessoa. Então, eu acredito que isso também seja uma dificuldade da gente manter sempre essas notificações direitinhas, né? Todas corretamente. Não sei se tem algum planejamento para um curso antes. Qual município? O meu aqui é Jaguaruna. Ah, da nossa região. É ali da nossa região. Não, assim, a gente tem feito, não sei, tu já encerrou, Priscila, desculpa, eu te interrompi, já estou... Não, era só isso, assim, é só porque é um pouco mais complicado para a gente, às vezes, saber se está fazendo tudo certo mesmo, por falta de experiência mesmo, como a colega falou. Né? Isso não é nos passado, durante o curso de enfermagem, né? Eu já tenho 20 anos de profissão, mas na vigilância epidemiológica estou iniciando agora. Então, às vezes, essa dificuldade também atrapalha, principalmente para quem está iniciando nesse trabalho. Não, a gente até coincidentemente vinha conversando, a minha colega de procuradoria e a Sheila, agora no intervalo do almoço, como a formação das áreas da saúde tem essa carência, né? Então a gente pega, sei lá, a faculdade de medicina tem no máximo uma cadeira de medicina do trabalho e uma cadeira de saúde coletiva, e o resto é toda a faculdade pensada para o tratamento, né, digamos assim. E isso se repete nas outras formações. Nesse aspecto a gente não tem muita ingerência, né, de, enfim, envolver o MEC e mudar currículo, mas em relação à capacitação e permanência de servidores capacitados nos municípios, a gente tem cobrado isso também, né? A listagem que eu solicitei logo no início do procedimento aos municípios pedia a indicação de quantos servidores capacitados para fazer vigilância e processo de trabalho cada município tinha. Porque esse problema que tu trouxesse, a gente já verificou muitas vezes. Então, assim, a gente sabe que em muitos dos municípios a carreira, mesmo de servidores efetivos, ela se dá para um concurso, digamos, para a Secretaria Municipal de Saúde, não é uma carreira específica para a parte de vigilância. Então, assim, trabalhando tempo, agora eu preciso ele, sei lá, trabalhando lá na UPA, preciso ele trabalhando no hospital, preciso desse servidor trabalhando, sei lá onde, na parte administrativa da Secretaria. E aí, pronto, capacitou, ficou 6 meses, saiu, não tem mais ninguém. O que a gente tem feito nos municípios que a gente verifica essa situação é, eventualmente, firmar um termo de ajuste de conduta, né, prevendo a necessidade de manutenção permanente de servidores capacitados para fazer vigilância do processo de trabalho, para, enfim, ter conhecimento da parte de vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, assim, precisou substituir, a gente sabe que é uma dinâmica que eventualmente acontece, às vezes a pessoa é promovida, virou secretária de saúde do município. Mas então o município precisa previamente fazer a capacitação de um substituto ou uma substituta e aí já colocar naquela posição. Claro que tem situações que é um pouco mais difícil de que isso se implemente, mas a gente tem que buscar. Então, se no município de Jaguaruna essa dificuldade está presente, a gente pode eventualmente também conversar com o secretário de saúde ou a secretária, não sei se é o secretário ou não secretário, em Jaguaruna, com o prefeito ou com a prefeita, para tentar resolver esse problema, né, para que o trabalho não seja desfeito quando há uma substituição. De nada, você imagina. Edson, por favor.
Boa tarde, doutor Bruno, Lucélia, boa tarde a todos. Doutor, Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente poder participar aí com vocês de um tema que para a gente também é de muita relevância, né? Principalmente pelos desafios que a gente enfrenta todos os dias na gestão pública, né? E aproveitando o gancho do que a Priscila traz, esta, na minha visão, é uma realidade que acontece na grande maioria dos municípios, principalmente aqueles municípios menores, né? Que tem uma dificuldade em manter os profissionais. E muitas vezes também tem essa questão voltada a concurso público, né? Que acaba fazendo um processo seletivo de 1 ano mais 1 ano, daí daí abre outro processo seletivo. Então, isso realmente tem um fator aí que é um pouco complicado para se manter as pessoas, né? O ideal é que fosse efetivo, né? Para assumir essas funções. Basta que a gente veja que tanto a vigilância sanitária quanto a vigilância epidemiológica, o correto é que se tenha profissionais efetivos para que se dê continuidade ao processo, né? Eu destaquei ainda essa disponibilidade de profissionais e essa capacitação que vai ser ofertada pelo Estado. Eu gostaria de pedir para que fosse colocado nessa conversa, vamos pensar assim, o próprio COSEMES, né? O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. A gente representa, e hoje eu estou como vice-presidente do COSEMES também, a gente representa aí os 295 municípios. E talvez não só pelo fato da capacitação, doutor Bruno, mas o fato de aproximar essa fala ou essa conversa com os municípios, né? Porque a capilaridade do COSEMES hoje ela é uma capilaridade muito boa, muito abrangente. Então, a gente consegue chegar a todos os municípios, porque na ponta nós temos os apoiadores que representam hoje os 295 municípios do estado. Então, também fica mais fácil que a gente chegue. Eu vejo que a grande dificuldade, como já mencionei, não está especificamente nos municípios de médio a grande porte, onde já possui uma equipe mais estruturada, né? Ele está nos municípios menores. E pode ver que os municípios silenciosos são, na verdade, os municípios menores, porque não tem também todo o aparato e pessoal que precisa, né? Então, minha sugestão é que a gente possa, doutor Bruno, até, de repente, em algum momento, ou mesmo em mesa de CIB, uma presença sua para ajudar a fomentar essa discussão com os municípios, né? E levar isso de uma forma mais próxima, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Bom, a princípio era isso que eu queria mencionar, mas principalmente o fato para que a gente possa realmente ter essa conversa mais próxima, doutor Bruno, tá? Que o COSEMES tem uma equipe técnica central, que também está lá à disposição, que pode corroborar com todas as ações que forem feitas. O próprio pessoal do Estado sabe dessa possibilidade que a gente tem, e há sempre uma boa parceria no trabalho. Então, eu reforço que a gente tenha mais contato e melhor fala com os municípios em relação especificamente à saúde do trabalhador, né? Tá bom? Obrigado, era isso. Edson, eu que agradeço a fala. As sugestões, a gente já anotou aqui, realmente, não sei se apareceu no vídeo, mas então logo tu citasse aí a sugestão de participação do COSEMES, a gente começou todo mundo a balançar a cabeça assim positivamente, então acho que a tua ideia foi bem aceita por todo mundo que está aqui presente. Realmente acho que é uma instância que é importante participar desse processo, sim. Vou procurar contatar e me colocar à disposição também para participar dos encontros da CIB. Eu acho extremamente válido, realmente, essa aproximação válida, né, essa aproximação. E aí, em relação ao concurso, assim, qual que é a nossa dificuldade, né? Quando teve alteração da Constituição em relação a competências dos órgãos do Poder Judiciário, o nosso entendimento e o entendimento da Justiça do Trabalho, à época,
foi de que qualquer discussão relativa a relações de trabalho em geral seriam de atribuição do MPT e de competência da Justiça do Trabalho. Só que o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que as relações jurídico-administrativas, ou seja, aquelas relações que são regradas por um estatuto, elas não são de atribuição do MPT e não são de competência da Justiça do Trabalho. Então, dependendo do município, se o município adota um estatuto para contratação e regulação da relação com os servidores, a atribuição para cobrar a realização do concurso não é nossa, do Ministério Público do Estado ou do Ministério Público Federal, a depender de qual carreira a gente está falando. E isso para a gente acaba dificultando um pouco. A gente, às vezes, tenta, né, de forma extrajudicial e por meio do diálogo, a implementação disso, mas aí quando chega, né, na parte, digamos, definitiva, de buscar alguma medida judicial para isso, a gente, infelizmente, em função desse entendimento da STF, a gente não tem atribuição. Claro que a gente daí pode tentar articular com o colega do Ministério Público do Estado para fazer tomar essa medida. Às vezes está certo, às vezes não, mas a gente sempre tenta. Então, claro, dependendo, se algum outro município ainda faz a contratação via CLT, ainda aqui com as garantias de servidor público, né, de vitaliciedade, enfim, mas regulamenta a carreira pela CLT, aí nesse caso a gente tem atribuição. Mas isso é a exceção da exceção. Tem uma colocação que foi feita por escrito, vou passar para a Sheila aqui o microfone, para ela ler. Só ler de quem que é, por favor. A Ivanete, ela é enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Pinhalzinho. Ela diz o seguinte: aqui os acidentes estão sendo muito notificados. Penso que poucas vezes passa a ser notificado, mas quando se pensa nas demais doenças também é um problema. A notificação parte de uma suspeita. Nós, enquanto vigilância epidemiológica, observamos carência de registros em prontuários sobre o tipo de trabalho e as condições de trabalho dos trabalhadores que, porventura, apresentam um quadro que poderiam ser frutos de Hitler-Dort ou outra doença relacionada com o trabalho ou função que o paciente desempenha. E muitas vezes não registram para não se comprometer com a empresa ou com o MPT, em caso de processos decorrentes. Digo isso pois já ouvi profissionais falando sobre. Ivanete, enfermeira da Vigilância. Então, Ivanete, como eu falei, né, a gente está tentando também, e hoje foi reforçado isso muito na nossa conversa com as unidades de saúde, que não tem repercussão. Tá? Não tem, e da nossa parte também não, a gente não fica lá catando no Sinap, real não vai, empresa tal, olha aqui, ó. Olha aí, quanta notificação tem nessa empresa. A gente realmente e assim, mesmo que a gente eventualmente utilize isso como um dado para iniciar uma investigação, é só para iniciar uma investigação. A gente não vai tomar nenhuma medida que busque a correção de uma determinada irregularidade sem fazer uma inspeção, sem analisar toda a documentação de saúde da empresa. Entende? Não é uma coisa assim, olha aqui, tem um caso no Sinam, vamos usar uma ação contra essa empresa. Não é assim. Então, a gente sabe que isso gera um receio, mas isso é quase como uma lenda urbana. Assim. Não, olha, se botar o MPT vai vir atrás da gente. Não vai não. Tá, mas essa sensibilização a gente tem tentado fazer. A gente bateu bastante nessa tecla hoje de manhã com as unidades de saúde para que eles façam essa relação, para que a segunda pergunta seja onde tu trabalha. A gente sabe, né? A primeira pergunta é o que tu está sentindo. A segunda pergunta é onde tu trabalha, ou onde tu costumava trabalhar. Porque então, provavelmente é a segunda informação mais importante para fechar um diagnóstico. Então, não basta só fazer a descoberta do sintoma e aí, eventualmente, dar um medicamento ou, né, alguma medida para tratar o sintoma e não tratar a causa. Eu vou soar repetitivo para quem já estava aqui hoje de manhã, mas a gente vê muito, principalmente em casos de Hitler-Dort,
Estou com uma dor no ombro, vai, toma o analgésico, afasta do trabalho por 10 dias, volta para o trabalho, trabalha mais um mês, está com dor de novo, volta, toma remédio, isso fica naquele ciclo. Então, assim, não, mas o que trabalha? Não, trabalha no depósito do mercado, levantando caixa. Pronto. É básico, né? Eu resolvi em 4 segundos. Então, a gente tem buscado, assim, sensibilizar que os profissionais que fazem o atendimento façam essa investigação mínima. Eu não estou falando aqui de fazer uma mega investigação mínima, perguntar qual que é a sua atividade. Porque isso hoje consta na ficha e é de preenchimento, tem que preencher. Né? Então, a gente tem buscado, sim, fazer também essa sensibilização, mas eu sei que não é muito fácil, porque é uma questão cultural de muito tempo não fazer. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir implementar, mas a gente está cobrando, sim. Pode, vou passar aqui para a Sheila, que é a minha assistente técnica. Então, ela quer complementar aqui. Então, Ivanete e todos os demais, né? Causa estranheza a situação de as pessoas não quererem... A situação acontece, né? Não causa estranheza de que ela aconteça, causa estranheza de que as pessoas tenham receio de se comprometer de algo que é obrigatório. Está previsto ali, como o doutor muito bem colocou, até no Código Penal, né? E em várias outras legislações mais específicas, inclusive da obrigatoriedade de notificar, e em caso de suspeita, ou seja, pode ser que nem seja. Mas as pessoas, os profissionais de saúde, de forma geral, aí não tem medo de não fazê-lo. Que aí sim está cometendo algo que pode o MPT um crime, que o MPT pode ir atrás, o MP estadual pode ir atrás, enfim, aí tem várias entidades que podem ir verificar o porquê que não foi feito, inclusive em prontuário, a obrigação de anotar em prontuário, ela é extremamente relevante. Prontuário é dado, é prova, né? Então, eu acho que o raciocínio está sendo feito ao contrário. Não, eu tenho medo de me comprometer com a empresa. Medo do quê? Que poder que a empresa tem de vir atrás de um profissional de saúde para fazer que tipo de cobrança? Só se for para dar um tiro, um crime, daí a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de... que não vamos entrar nisso aí. Mas, então, o raciocínio, pessoal, está sendo feito ao contrário. Tem que ter medo de não fazer o que tem que ser feito, de não anotar em prontuário, de não notificar a suspeita, mas será que pode ser melhor de trabalhar lá no depósito? Não, eu tenho dúvida, mas tem pessoal que vai investigar isso. Não tem que ter medo da empresa, tem que ter medo de deixar uma pessoa doente, adoentada, que vai se afastar, que ninguém vai conseguir fazer nada no meio de trabalho dela porque não tem dado para fazer, se não for notificado. Eu também, como profissional de saúde, teria medo de deixar uma situação dessa passar. Tá? Então, a gente tem que inverter o nosso raciocínio em relação a isso, muito bem colocado ali pela Ivanete. Mais alguém pediu a palavra? Perfeito, obrigada, Silvia. De nada. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Alguém está aqui presente? As meninas aqui em cima querem fazer mais alguma colocação em relação às perguntas? Não? Quer? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Não? Por hora aqui. Quantos presentes deu, gente? 80. 65 agora. Tá. A gente teve, então, mais ou menos, considerando aqui aqueles que estão presentes pessoalmente, mais os virtuais, cerca de 70 a 80 participantes. É um número bom. Eu gostaria que fosse 300, né? Porque nós somos 295 municípios, mais eu, a Sheila, a colega de procuradoria, a Juliana, então a gente fecharia aí os 300. Não deu, mas eu espero, então, que o conteúdo dessa audiência vocês possam replicar para os municípios próximos. Dentro, eu sei que vocês têm aí grupos de WhatsApp de cada regional, então repliquem. A gente vai novamente cobrar informações dos municípios para saber o que está sendo feito, para poder fazer esse acompanhamento das ações. A gente, como eu falei lá no início, a ideia é fazer um trabalho colaborativo, mas, sendo necessário, a gente vai ter que tomar as medidas mais drásticas, né, mais coercitivas, para que as medidas que, como eu apresentei aqui, são de aplicação obrigatória nos municípios sejam adotadas.
Tá bom, gente. Obrigado, meninas. Obrigado, Juliano, por ter vindo lá de Brasília para nos prestigiar. Eu duvido que as audiências públicas dos meus colegas tenham sido presença tão ilustre. Nenhuma. Que mostra o nosso prestígio aqui em Santa Catarina. E agradeço também aí a todo mundo que participou virtualmente, presencialmente, porque dá a devida importância para esse nosso encontro. Então, agradecer o convite, dizer que a Regina me torturou diariamente para eu derrubar outras agendas. Ela é assim. Ela conseguiu. Para estar aqui nesse momento, a Fiocruz está lançando um livro de Lancet sobre mudanças climáticas, que eu estava lá no lançamento, mas ela disse que essa agenda era mais importante e eu obedeci. Estou aqui, amanhã corro para outra agenda, mas de dizer sim que é muito importante estar aqui com vocês. Eu conheço a trajetória dos municípios aqui do estado de Santa Catarina, acompanhei Blumenau por algum tempo, conheço o esforço das pessoas, porque a gente sabe que também quem constrói são os indivíduos, né? Para além das gestões, são as pessoas. A gente está aqui, no fundo, com uma pessoa também, a Marlene, que se dedica noite e dia, enlouquece o meu departamento, lá quem conhece a Marlene, mas que é isso mesmo, a gente precisa de pessoas que acreditem que um outro mundo é possível, que acreditem que a gente possa construir esse SUS, né, integral, com mais saúde para todo mundo. Então, é por isso que eu estou aqui nesse momento. O Bruno, que não é tão antigo, não. O Bruno, eu acho que dos procuradores é mais jovenzinho dessa trabalhadora. Agora ele gostou, né? Mas dizer que sempre que vocês quiserem, eu vou estar presente e eu espero que a gente consiga responder à expectativa de todos e dizer que nós estamos esse mês com muitas atividades do Abril Verde, essa de vocês também, ela é importante porque destaca essa questão dos acidentes e doenças. Amanhã eu estarei em outra atividade, dia 28, a Fiocruz faz um lançamento síntese da importância de todos os projetos do MPT, é uma devolutiva que a gente devia, então, e também sou obrigada a estar lá, e dia 28, além de uma série de atividades durante o dia em relação ao Abril Verde, que eu acho interessante a gente acompanhar, a Codemate está com um ato alusivo em memória dos doentes e acidentados do trabalho, as vítimas, né? Com o ato de iluminação do Cristo Redentor, às 19 horas, ele ficará verde, destacando esse momento e encerrando, então, quer dizer, encerrando em termos, né, porque os estados vão seguir com as atividades alusivas ao dia 28 de abril. Então, bem-vindo a todos nessa luta que a gente precisa de cada um, de vocês, de cada uma e de cada mão. Vamos junto, então. Muito obrigada. Obrigado. Então, a gente, já que todo mundo já fez uso da palavra, declaro encerrada essa audiência pública, agradecendo a todos pelo comparecimento. Um bom resto de dia, um bom resto de semana e até a próxima. A chamada.